como estão todos? Olá, como todos estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando mais uma aula de espanhol. Eu sou a professora Ariane Canavati e estarei com vocês hoje. Vamos então ver qual o conteúdo que iremos trabalhar? Temos aqui a nossa aula 225, língua espanhola, o conteúdo pronombres complemento. Bem, esse assunto, gente, é muito... Quando a gente está estudando língua espanhola, nós brasileiros, ele é um pouquinho difícil. Por quê? Porque quase nós não utilizamos muito na nossa língua portuguesa. Mas em espanhol, ele é muito empregado até para facilitar, para ter uma comunicação mais dinâmica. Tá certo? Então, vamos entender, primeiramente, o que seriam esses pronombres complementos. Temos aqui, observe aqui, assim como em português, em espanhol, alguns verbos vão acompanhados de complementos, que podem ser diretos, aí a gente chama de complemento direto, né? Ou indiretos, que chamamos de complemento indiretos. E há verbos que pedem los dos. Então, aqui a gente está falando que, assim como na língua portuguesa, no espanhol nós temos alguns verbos que necessitam de complementos para poder haver aí um entendimento. Tanto é que nós chamamos estes verbos de verbos transitivos, né? E aí a gente sabe que tem verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, porque eles necessitam de um complemento. Por exemplo, se eu falo assim, Maria enviou, mas Maria enviou o quê? Né, a gente fica na dúvida, então necessita desse complemento. Por exemplo, Maria enviou uma carta. Ah, então a gente já entendeu aqui o que ela enviou. E aí essa uma carta é esse complemento, tá certo? Aí nesse caso é um complemento direto, tá certo? Então temos na nossa língua espanhola também esse complemento direto, esse complemento de indireto. E aí temos os pronomes para poder fazer referência a algo que foi dito, tá bom? Vamos a alguns exemplos? Vamos aqui voltar para a língua portuguesa. Observe aqui, ó. Comprei los calcetines azules, né? Então, eu tô falando que eu comprei as meias azuis. E aí, observe que eu tenho aqui em vermelhinho los calcetines azules, que seria aqui o complemento do verbo comprei. Porque aqui tem comprei, mas comprei, eu tô dizendo comprei, né? Comprei o quê? E aqui eu respondo a minha pergunta. Los calcetines azules, as meias azuis, tá certo? E aí eu continuo falando, ó. Eu falo assim, los llevo con mis zapatos nuevos. Quando eu coloco esse los é um pronome complemento. E no caso aqui ele é um complemento direto. Tá certo? Porque eu estou me referindo aqui a los calcetines. Eu estou falando que eu os uso com os meus sapatos novos. Observem outra frase. Digam aqui, digam a los brasileños que trabalhem. Eu estou falando que digam aos brasileiros que trabalhem, né? Aqui nesse caso eu estou falando do verbo dizer. Dizer, quando eu digo algo para alguém, não é isso? Então, digam para quem? Aqui eu tenho meu complemento indireto. A los brasileños, né? Então aqui, ó, díganles. Aqui eu estou me referindo aqui a los brasileños que trabalham. Tenho outra frase. Los chicos dieron flores a las chicas. Aqui eu estou falando que os meninos deram flores às meninas. E aqui eu tenho o verbo dar. Se eu dou... eu dou algo, né? Dou algo para alguém, né? No caso, eu dei o quê? Eu dei não, os garotos deram o quê? Flores, né? A quem? As garotas, né? E se eu fosse substituir essas flores e a las chicas, seria o quê? Los chicos se las dieron, né? Las, eu tô aqui me referindo às flores. E se, eu estou me referindo ao complemento indireto a las chicas. Então, observem que em espanhol nós utilizamos muito esses pronomes complementos, né? Como eu falei para vocês, para haver uma comunicação
mais rápida, mais dinâmica e também para se referir a algo que foi dito anteriormente, como nós vimos nos exemplos das frases, tá certo? Então vamos primeiramente agora estudar um pouquinho sobre os complementos diretos. Vejamos aqui, olha, pronombres complemento objeto directo. El complemento directo es, sin duda alguna, uno de los complementos verbales más importantes, ya que es el que aparece con más frecuencia en la inmensa mayoría de las oraciones. Estou falando aí para vocês que o complemento direto é, sem dúvida alguma, um dos complementos verbais mais importantes, porque eles sempre aparecem aí nas frases, tá bom? Na sequência, nós temos exemplos desses complementos diretos, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó. Queremos la creación de una universidad. Estou falando aqui que nós queremos a criação de uma universidade. Eu tenho duas orações aqui. E a segunda, el pueblo eligió el candidato. Observem que na primeira eu tenho aqui o verbo querer, ó, queremos. E aí vem essa pergunta, que queremos, né? Vou até colocar aqui a perguntinha. Que queremos? E aí vem a resposta, a criação de uma universidade. Então, essa la creación de una universidad é o nosso complemento direto, tá bom? Aqui eu tenho, el pueblo eligió el candidato, né? Estou dizendo que o povo elegeu o candidato. Aqui nessa frase nós temos o verbo eleger, eligió, né? O povo elegeu. O povo elegeu quem, né? Então aqui a gente faz essa perguntinha. Quem, né? E aí temos a resposta. Quem? O candidato, tá certo? Esse o candidato é o nosso complemento direto, né? E aí até eu coloquei aqui para vocês, ó, para saber qual é o complemento, se deve fazer as perguntas ao verbo, como nós fizemos. Podemos fazer a pergunta que ou podemos fazer a pergunta quem, tá certo? E a resposta, ó, é o complemento direto, como nós vimos aqui nessas duas orações. Na sequência, ó, sustituindo el complemento por el pronombre, assim resultará. Ó, que queremos nosotros? Ainda é aquela frase que nós vimos, queremos la creación de una universidad. Então, eu faço a pergunta, né? Que queremos nosotros? E aí tem a nossa respostinha. La creación de una universidad. Essa é a nossa resposta. Esse é o nosso complemento direto. Se eu fosse substituir toda essa resposta, la creación de una universidad, eu substituiria pelo pronome la. E aí ficaria la queremos. Porque eu estou me referindo a toda essa respostinha aqui. A criação de uma universidade. Então, se eu faço a pergunta, que queremos? Lá queremos. Aí já sabemos que eu estou falando da criação de uma universidade. Na nossa segunda frasezinha, ¿quién eligió el pueblo? Aqui eu estou perguntando quem o povo elegeu, né? E aí temos a resposta, o candidato. Esse é o nosso complemento direto. Se eu fosse substituir el candidato por um pronome, eu substituiria por lo. Lo eligió el pueblo. Em vez de falar el candidato, eu posso substituir por lo. Tá certo? Eu vou mostrar agora aqui para vocês a lista, né? Uma listinha que nós temos dos pronomes, desses pronomes complemento. No caso aqui, quando eles exercem a função de objeto direto, tá bom? Então, eu tenho aqui para vocês, observem, toda a listinha. Vocês observem tranquilamente que esses são os pronomes objeto direto que podem substituir os complementos diretos que nós vimos, que fazemos aquela pergunta que ou quem. E aí, para cada pessoa do discurso, nós temos um pronome, tá certo? Então, para Joe,
o pronome complemento é me. Para tu, o pronome complemento é te. Para eleia ou usted, o pronome complemento é lo ou la. Para nosotros ou nosotras, o pronome complemento é nos. Para vosotros ou vosotras, pronome complemento os. E para ellos, ellas ou ustedes, o pronome complemento é los ou las. Tá certo? Seria como se fossem os nossos pronomes oblíquos que nós temos na nossa língua portuguesa. Esses aqui são os átonos que nós chamamos, mas em espanhol é pronome complemento, no caso direto. Tá certo? Vamos ver aqui algumas frases que nós vamos fazer essa substituição de complemento por pronome. Observem aqui, eu tenho mi vecino construyó um barco. Observem que eu estou falando que meu vizinho construiu um barco. Qual é o verbo da nossa frase? Mi vecino construyó. Aqui eu tenho, né? Se eu colocasse só isso, meu vizinho construiu, mas a gente ficaria nessa pergunta, construiu o quê? Então, temos que fazer a pergunta, que, né? Que construiu? E aí nós temos a resposta, um barco, né? Então, esse um barco é o nosso complemento direto, tá certo? E se eu fosse substituir esse um barco por um pronome complemento, qual seria? Seria me? Não, porque eu não estou falando de Joe, né? Seria te? Também não. Aqui eu estou falando sobre um barco, terceira pessoa do singular, né? Ele. Então, aqui eu poderia substituir pelo pronome lo. Como é que ficaria essa nossa frase substituindo um barco por lo? Ficaria da seguinte forma. Mi vecino lo construyó. Tá certo? Aqui você pode observar que eu substituí um barco por lo. Aqui está o nosso barco e aqui ficou o nosso verbo. Sempre quando a gente faz essa substituição para um pronome de objeto direto, o pronome ele passa a ficar antes do verbo, tá bom? No caso aqui ele fica depois, é um complemento, né? Mas quando a gente substitui, ele fica antes do verbo, tá bom? Eu tenho mais um exemplo aqui de pronome complemento. Olha só, la alumna defiende sua investigação em sala de classe. Aqui eu estou falando que a aluna defende a sua pesquisa na sala de aula. Qual é o nosso verbo que nós temos aqui? Temos aqui o verbo defiende, não é isso? La alumna defiende. Se eu só falasse isso, a aluna defende, mas ela defende o quê? Ou ela defende quem, não é isso? No caso aqui, a gente está vendo que é a sua pesquisa. Então, a pergunta seria, que defiende? Né? Que defiende? E aí, a resposta está aqui, su investigación. Aqui também é um complemento direto, correto? Se eu estou falando sobre a pesquisa dela, então eu poderia substituir por um pronome. Qual pronome? Né, daquela nossa listinha, seria o la, correto? Olha como ficaria a frase, la alumna e aí eu vou colocar para cá, defiende em sala de classe. Olha, houve a substituição, né? Esse lá corresponde à sua investigação, tá certo? E quando houver essa substituição, já sabemos que o pronome ele vem antes do verbo, tá certo?
Bem, aqui vou mostrar aqui para vocês, então, que normalmente, olha, os pronombres complementos lo, la, los, las, pueden sustituir tales denominações. Então, eles podem substituir seres humanos, né? Temos 3 técnicos para o novo projeto. Los vamos a conhecer mañana. Podemos substituir aí por seres vivos, né? No caso aqui, como estas plantas necessitam muita água, las riego todos os dias. Aqui eu estou me referindo a plantas. E também eu posso utilizar para me referir a coisas. Juanita cuida muito suas muñecas. E aí eu substituí, ó, muñecas por las banha toda la semana. Na sequência, nós vamos ver os pronomes complementos indiretos, tá bom? Então, a gente já sabe que tem complemento direto e tem complemento indireto. Então, vamos seguir, que nós temos aqui algumas frasezinhas, tá certo? Solo le pido a Dios, daré libros a los alumnos. 2 exemplos. E aí, para saber qual é o complemento, quais são as perguntas que nós devemos fazer? A quem ou para quem? Aqui observem que eu até utilizo preposição, né? A quem ou para quem? E a resposta dessas 2 perguntas será o nosso complemento indireto. Então, aqui, ó, solo le pido a Dios, né? Solo, eu estou perguntando, pido a quem, né? Ou para quem? Aqui tem uma resposta, o nosso complemento indireto, a Dios. Daré libros a los alumnos. Aqui eu tenho o verbo dar, né? Se eu dou algo, né? Eu dou algo a alguém. Então, para quem ou a quem? Aí eu tenho aqui a minha resposta, a los alumnos. Esse é o nosso complemento indireto. Na sequência, nós temos aqui o que eu acabei de fazer, a substituição, tá certo? Ó. A ou para quem pide. Aqui eu tenho a Dios. Então, esse a Dios eu posso substituir pelo pronome complemento le. Então, le pido, né? Eu estou me referindo a Dios. A outra frase, né? Ou para quem daré livros. E aí eu tenho a resposta. Para quem eu vou dar os livros? Aos alunos. Qual é o pronome complemento que eu posso substituir? Les. Les daré livros. Tá certo? Bem, eu tenho aqui para você, na nossa sequência, nós temos a lista de pronomes complementos indiretos. Vamos lá ver? Olha só, temos aqui, ó, nós vimos a lista de pronome complemento direto da primeira vez, e aqui eu tenho o pronome complemento indireto. Observem que são parecidos, são iguais, só modifica na nossa terceira pessoa, que em vez de ser lo, lá, você observe que é le ou se, ou les ou se. Nas outras pessoas são os mesmos, me, te, nos, os, só modifica, novamente eu vou dizer, modifica, né, quando a gente observa entre objeto direto e objeto indireto, aqui na terceira pessoa, do plural e do singular, tá certo? Bem, vamos seguir, que nós temos aqui rapidamente algumas substituições para a gente compreender melhor o objeto indireto. Temos aqui, ó, Javier lee el periódico para su madre, não é isso? Então, eu estou dizendo que aqui agora nós vamos substituir tanto para pronome direto quanto para pronome indireto, tá certo? Aqui eu tenho o verbo ler, né? Eu estou dizendo que o Javier lê. Ele lê o quê, primeiramente? Então, aqui eu já tenho a resposta. El periódico. Que lê Javier? El periódico, né? O que o Javier lê? O jornal. E para quem? Aqui eu tenho um complemento também. Aqui é um complemento indireto, para sua mãe. Como é que ficaria se eu fosse substituir por todos esses pronomes? Né? Javier, para sua madre, nós podemos substituir, já sabemos, por le ou por se, né?
E ele periódico substituímos por lo, né? Na ordem, primeiro nós colocamos o objeto indireto, que no caso é para su madre, então aqui ficará le. E depois o objeto direto, que seria lo. Mas para não haver essa cacofonia, le-lo, é preferível falar Javier se lo lee, tá certo? Aqui, Rosa preparou os bocadillos para os niños. Estou dizendo que a Rosa preparou. Que preparou Rosa? Aí eu estou dizendo os bocadillos. Bocadillos é os sanduíches. E para quem? Para as crianças. Então, essa aqui é objeto indireto. Isso aqui é objeto direto. Los bocadillos podemos substituir por los. E para los niños, sabemos que podemos substituir por les ou se. Nesse caso, como é que ficaria? Aqui, Rosa se, primeiro objeto direto, indireto, depois objeto direto. Se los preparou. Por que eu não coloquei aqui, no caso, o les? Porque para não haver cacofonia, tá certo? E para a gente finalizar, temos aí mais esse praticar, tá bom? E aqui, a que se refere cada pronome complemento? Então, aqui eu tenho, voy a envolver el regalo, né? Aqui eu tenho o verbo envolver. Então, vou envolver, né? Vou embrulhar o quê? Aí eu tenho o presente. Aqui, ruego a Deus muitas bendiciones. Então, eu estou dizendo, eu peço, né? Peço a Deus. Então, eu peço a quem? A Deus. O que poderia ser? Muitas bendiciones. Aqui é tanto objeto direto quanto objeto indireto, não é isso? E presto el libro a ti, né? Eu tenho o verbo emprestar. Eu empresto algo a alguém. No caso aqui, objeto direto, o livro, e objeto indireto, a ti. Então, ficaria te lo, não é isso? Presto. Fazendo a substituição de pronomes, tá certo, gente? Então, é um assunto assim que a gente sempre tem que estar treinando muito. Não costumamos muito utilizar dessa forma na língua portuguesa. Existe, mas nós não utilizamos, mas em espanhol é muito utilizado os pronomes complementos, tá certo? Então, para a gente treinar um pouquinho, vamos para a nossa dinâmica. Na nossa questão 1, nós temos aqui haz la pregunta debida e depois subraya el segmento que se refiere a la respuesta, es decir, el objeto directo. Por fim, di por qual pronombre se puede hacer la sustituição. Então, você vai fazer toda aquela substituição que nós fizemos, aquela pergunta, já que nós estamos falando de objeto direto, você vai perguntar que ou quem para o verbo, né? E aí você vai ter a resposta. Por exemplo, lleva uma mochila pequena. E aí eu faço a pergunta, que lleva? E aí eu acho o complemento, uma mochila. E aí, qual o pronome que eu poderia substituir uma mochila? Aí a gente está vendo que é pelo pronome complemento lá. Então, nós temos duas frasezinhas que você fará essa mesma substituição e vai achar tanto qual é o complemento direto quanto o pronome, tá certo? Na questão 2, temos dar el complemento indirecto de las frases seguintes. Aí nós temos, vamos a dar Juanjo uma explicação, né? E aí você faz toda a substituição, ó. Lá vamos a dar uma explicação, vamos a darle uma explicação. Então, você vai fazer tanto a substituição aqui do complemento indireto, tá certo? Então, preste bem atenção aí nessas duas questões. E aí, qualquer dúvida, podem perguntar no chat. Já a gente volta para a nossa correção. Temos a terceira questão. E temos a terceira que nós faremos a substituição de pronome direto e indireto, tá bom?
Então, a gente já fez na aula toda essa substituição, tá bom? E aí, qualquer dúvida, perguntem no nosso chat e já a gente volta para a nossa correção. Olá, voltamos para fazermos a nossa correção. Vamos então para a nossa primeira questão. Nessa nossa primeira questão, nós tínhamos aí para você fazer aquela pergunta, né? Que ou quem para o verbo, e aí você acharia o objeto direto da frase e também faria aquela substituição para o pronome adequado. Vamos ver como é que ficou nossas respostas? Observem aqui que eu tinha essas duas frases, ó. Ganamos 2 conejos blancos. Estou falando que nós ganhamos 2 coelhos brancos. E aí eu poderia fazer qual pergunta? Que ganamos? E aí nós temos a resposta, 2 conejos blancos, né? E aí, qual é o pronome complemento que eu poderia substituir 2 conejos blancos? E aí a gente está vendo que é los, tá certo? Na nossa letra B, vou deixar las chicas em suas casas. Eu estou falando que eu vou deixar as garotas nas suas casas. E aí eu poderia fazer a pergunta, quem vou deixar? Quem eu vou deixar? E aí eu tenho a nossa resposta, ó, as garotas. Esse las chicas poderia ser substituído por qual pronome complemento? Las, não é isso? Então, aqui nós temos as nossas duas respostas, tá certo? Da nossa primeira questão. Vamos agora para a nossa segunda questão, que é dar o complemento indireto de las frases seguintes, tá certo? Então, temos aqui o exemplo, né? E temos as 3 frases. Vamos às 3 frases. Temos letra A. Ana escreveu uma carta para mim. Esteban pidió perdón a mí y a mi esposa. Y letra C, entregarán el premio a los vencedores esta noche. Então, como é que nós poderíamos fazer substituições para os pronomes pessoais? Como é que ficaria? Temos as nossas respostas. Letra A ficou, Ana me escreveu una carta. Letra B, Esteban nos pidió perdón. E letra C, esta noite les entregarán el premio, tá certo? Então, ó, substituiu aí por me na letra A, letra B ficou nos, e letra C substituiu pelo pronome les, tá certo? Na questão 3, temos aqui uso de los pronombres directo e indirecto al mismo tiempo. Fíjate bien en el modelo. Lembrem-se que quando a gente faz essa substituição, primeiramente vem o pronome indireto, depois o pronome direto e aí o verbo, tá certo? Vamos ver como é que ficam nossas respostas? Aqui, ó, letra A, la professora nos la explicou. Na letra B ficou se lo di e na letra C ficou se las entregarán, tá bom? Bem, essas foram as nossas questões, tá certo? Quando vocês tiverem aí um tempo, façam com mais calma cada uma delas. Espero que todos tenham compreendido um pouquinho a aula. Eu sei que é um pouco complicado, porque quase não utilizamos muito na nossa língua portuguesa, mas em espanhol é muito utilizado, tá certo? Então, agora nós vamos nos preparar para o nosso conquistar, tá certo? E eu espero aí que vocês tenham se vacinado, estejam se cuidando na medida do possível, tá bom? E até a próxima!